Oi pessoal do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo em paz, certo? Em virtude das novas regras, né, do nosso governador, as aulas voltaram a ser somente remotas. Essa semana nós teremos aula, porém, ou quarta-feira, o governador ele decretou que todas as atividades em relação do sexto ao nono ano, né, ficariam de forma maneira remota, ou seja, a gente vai estar aqui pelos próximos 10 dias, certo? Então, a gente vai o quê? Hoje a gente vai ter nossa aula online, semana que vem tem o quê? Tem revisão, certo? A revisão vai ser toda online, tudo com perguntas, respostas, a gente vai debater o assunto e tal, ok? Então, ficou faltando para a gente terminar em sala de aula os biomas terrestres, que faz parte do primeiro capítulo. No primeiro capítulo a gente viu o quê? A gente viu o que era ecossistema, a gente viu cadeia alimentar, a gente viu um pouco sobre a atmosfera, como é que faz para ter vida na Terra, sobre a água, né? Sobre a hidrosfera e tudo, sobre a litosfera, que é onde a gente mora e tudo, certo? Então a gente já viu tudo isso daí já no comecinho desse capítulo. Então agora a gente vai ver o que são os biomas terrestres, certo? Tá, então vamos lá. O que é bioma? O bioma, de acordo com o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele pode ser definido como um conjunto de vida vegetal e animal presente em um ambiente que possui condições naturais, clima, relevo, características geológicas parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. É comum vermos em livros e materiais didáticos a adoção do conceito de bioma como sendo sinônimo de ecossistema. Contudo, diferentemente do ecossistema, que leva em consideração as interações entre os seus elementos, a classificação de bioma engloba essencialmente as características da vegetação, da fauna e do ambiente que estão inseridas. Como a classificação em bioma leva em consideração as características das formas de vida e do ambiente, um bioma, na maioria das vezes, ocupa grandes extensões do espaço geográfico e inclui diversos ecossistemas. Um exemplo disso é a Mata Atlântica, a floresta tropical do Brasil, que ocupa uma grande extensão de terra na faixa litorânea do país, indo do Piauí ao Rio Grande do Sul, e agrega vários ecossistemas, como a mata de araucária, os campos de altitude, as restingas e os manguezais. Atualmente existem diferentes classificações de bioma. A maioria delas classifica-os em biomas aquáticos e biomas terrestres. Os biomas aquáticos são formados pelos diversos ecossistemas localizados nos rios, nos mares e oceanos. Aí a gente vai ter no céu também os açudes, né? E subdivide-se em marinho, formado pelo ecossistema adaptado à água salgada, e o bioma de água doce, que é constituído pelos sistemas localizados nas bacias hidrográficas. No interior do continente, em rios e lagos, já os biomas terrestres correspondem originalmente a cerca de 30% da biosfera e são classificados de acordo com as características do ambiente, clima, relevo, tipo de solo, de fauna e principalmente do tipo de vegetação. E a gente vai ver agora, pessoal, os principais biomas terrestres, tá? A gente vai ver as características de cada um, onde eles estão localizados, qual a importância e tudo esse tipo de coisa, tá bom? Os principais biomas do mundo são tundra, taiga, floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, savanas, campos e deserto. E o que é que a gente fala sobre a tundra, né? É localizado no extremo norte e sul da Terra, ou seja, os locais frios, né? Ela pode ser encontrada onde? É encontrada no Canadá, na Europa e na Ásia, nas partes descongeladas da Antártida. Então, a gente vê que na Antártida o bioma lá predominante é o quê? A tundra, né? Por estar localizado nas zonas polares, apresenta as temperaturas mais baixas do planeta. Tem pouca pluviosidade, ou seja, chove pouco, e dias e noites com longa duração. Dependendo da estação estudada, no inverno, as noites são mais longas e no verão o dia possui uma maior duração. Como na maior parte do tempo o solo é recoberto por gelo, a vegetação é escassa, composta principalmente por musgos e líquens, e brotam, né, no verão e praticamente desaparecem no inverno. A fauna é composta por animais adaptados ao frio, como ursos polares no Ártico, pinguins na Antártica,
ou animais que migram para essa região através por sua escassa vegetação no verão. Aqui a gente vê exemplos, né, da tundra. Então a gente vê que a tundra necessita o quê? Ela é um ambiente frio, certo? Então ela precisa do quê? Onde tiver neve, gelo e tal, é onde a gente vai encontrar a tundra, essa vegetaçãozinha rasteira e tudo. Mas tem animais que são extremamente adaptados a isso. Eles têm uma pelagem muito mais grossa, por exemplo. Mas tem pessoas também que vivem aí, conseguem se alimentar, conseguem sua subsistência, conseguem tudo. Provavelmente vivem na pescaria, né? E aqui uma outra bioma que a gente pode falar é a taiga, que ela é localizada em altitudes elevadas, ao sul das áreas de tundra, e ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia. A vegetação ela é pouco diversificada, sendo composta principalmente por árvores coníferas. O que são árvores coníferas, pessoal? Formato de cone, né? A árvore de Natal, por exemplo, é formato de cone, pronto, aquele é um pinheiro, certo? Então, principalmente para árvores desse tipo, que possuem folhas em forma de agulhas, né? As circulares, a folha dela é um pouco mais fina, né? Tem o formato de uma agulha mesmo. Lembra de como é que uma agulha? É coberta por uma cera que conserva a umidade e o calor, evitando assim o seu congelamento no inverno. A fauna ela é composta por diversas espécies de insetos, aves, renas, alces, veados, ursos, raposas e morcegos. São animais tipicamente presentes na taiga. Aqui uma taiga, pessoal. Como eu falei do pinheiro, que é uma árvore conífera, né? Uma árvore de Natal. Pronto, está aqui, ó. Principalmente formada por esse tipo de árvore. Como ele fala, é um pouco mais ao sul da taiga também, a gente consegue ver neve de longe nessa região. São locais frios, né? E a floresta temperada? Origina-se nas zonas temperadas, principalmente nos países da América do Norte, Europa e em alguns países da Ásia. Zona temperada, temperatura mais amena, certo? Já não é tão quente nem tão frio. Em virtude da existência das 4 estações do ano bastante definidas, a vegetação é abundante e diversificada, possuindo espécies de diversos tamanhos, cascas grossas e folhas largas que caem durante o ano e brotam na primavera. Pessoal, ó, se um dia alguém perguntar assim, poxa, qual é o bioma que possui as 4 estações do ano bem definidas? A gente fala o quê? Floresta temperada. É só lá que tem as 4 estações do ano bem direitinho. Quais são? Outono, primavera, verão e inverno, não é isso? Na floresta temperada a gente vai encontrar isso, ok? A fauna ela é muito diversificada, com presença de grandes mamíferos, como ursos e leões da montanha, e animais herbívoros, como cervos, coelhos, camundongos, topeiras, insetos, caramujos. Então a gente vê que no bioma floresta temperada tem muito mais animais, certo? Não é algo tão restrito, como não é tão frio, porque ela tem o quê? Vai ter muito calor, não é? Quando tiver no verão, vai ter a primavera, as plantas vão brotar muito mais. Até que a gente vê uma floresta temperada, a imagem de uma floresta temperada. É muito comum a gente ver essa imagem aqui, pensando em filmes, né? Dos Estados Unidos, tem esses locais, essas árvores muito coloridas, né? Então tá aqui, isso aqui é um exemplo de floresta temperada. A próxima que você estiver assistindo um filme e ver essa coloração das árvores, tudo, poxa, o professor ensinou, isso daqui é uma floresta temperada, certo? Ocorre muito nos Estados Unidos, na Europa. A floresta equatorial. Pessoal, como o próprio nome diz, ela está localizada, né, próxima à linha do Equador e entre os trópicos, né? Localizada em zonas tropicais, bem próximas à linha do Equador, com clima muito quente e úmido e pouca amplitude térmica, ou seja, lá é quente, pessoal, não é muito quente e muito úmido também, certo? A vegetação é densa, apresenta árvores de grande, médio e pequeno porte, latifoliada com folhas largas e grandes, perene, as folhas não caem no ano todo, não caem no outono, e em muitos casos adaptada à umidade, a hidrófila. Apresenta uma das maiores biodiversidades de animais, plantas e insetos do mundo. Pessoal, onde você vê uma região que é muito quente e tem muita água, vai apresentar uma quantidade de animal muito grande, uma quantidade de planta e inseto muito grande. Por quê? Onde tem calor, tem vida. Onde tem muita água, aí tem vida também. Então, assim é no planeta Terra, certo? Junta água e calor
Então a gente vai ter um local com bastante vida. E principalmente devido à quantidade de alimento, né? Ele fala que a vegetação é muito densa, ela é muito grande, certo? Tem todo tipo de árvore lá, então a quantidade de alimento é muito grande. Então, onde tem alimento, ele vai atrair os animais, certo? Basta colocar um pedaço de comida em algum local. Uma hora ou outra acaba chegando uma formiga, um rato, um gato, um cachorro, enfim, alguma coisa assim, atrás de alimento. Aqui um exemplo da floresta equatorial, né? Uma imagem. A gente vê a diferença em relação às outras. Olha o tamanho dessas árvores, elas cobrem tudo. A gente não consegue ver o fundo, né? Olhando de cima. A gente não consegue ver o solo dessa região. E a floresta tropical? Ela é localizada em áreas de clima tropical, principalmente próximas do litoral. Possui características semelhantes às das árvores equatorial, recebe muita umidade e possui uma vegetação densa, com vários estratos e tamanhos diferentes, e muita biodiversidade. O exemplo de floresta tropical brasileira é a Mata Atlântica, que já foi praticamente toda devastada pela atividade humana, certo? Então, pessoal, ó, quando a gente fala em floresta tropical, a gente pensa logo em Mata Atlântica, certo? Ela que é o maior exemplo de bioma que a gente pode falar aqui no Brasil. Pessoal, quando a gente fala em floresta equatorial, a gente lembra da floresta amazônica, certo? Esqueci, acabei nem falando sobre isso, mas a gente vê na imagem aqui, isso aqui provavelmente é uma imagem da floresta amazônica. Agora a gente vai ver uma imagem da floresta da Mata Atlântica, está aqui, ó. Floresta Mata Atlântica. Infelizmente, ela já foi quase toda devastada no país. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. A gente está... Vamos lá, os portugueses chegaram no Brasil e tudo. E a Mata Atlântica está toda no litoral, certo? Daí do Piauí até o Rio Grande do Sul. É mais fácil a gente construir casas no litoral ou avançar mais para o meio do país e construir lá. É muito mais fácil, né, pessoal? Construir no litoral. Então, por isso que as maiores populações no Brasil estão no litoral. As grandes capitais como Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro. Aí a gente vai ter São Paulo, toda essa região da Mata Atlântica. Porque é muito mais fácil a gente construir cidades mais próximas ao litoral, porque era mais fácil onde eles chegavam, certo? Então, por isso que ela foi tão devastada, a Mata Atlântica. Savanas. Localizam-se entre as áreas de floresta tropicais e regiões de clima árido ou semiárido. Nas zonas tropicais, havendo predominância de uma estação úmida, verão, e outra seca, o inverno. Em razão da alternância entre estações secas e úmidas, a vegetação das savanas é composta principalmente por arbustos e árvores de médio e pequeno porte, com raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. A fauna das savanas é muito diversificada, com a presença de diversas espécies de grandes mamíferos, herbívoros, insetos e aves. Pessoal, a gente tem... No Brasil, eu posso dar 2 exemplos de savana. O Cerrado, que é lá ali, Goiás, Brasília, e toda aquela região onde tem cerrado. E aí, outra região onde tem cerrado, desculpa, outra savana brasileira que a gente chama é a Caatinga. Caatinga, pessoal, todo mundo que deve ter para o interior e viu aquele chão rachado, as folhas secas e tudo, aquilo é a Caatinga. Aquilo é o semiárido, né? O clima semiárido, lá é muito quente, né? Pouca chuva e tá a gente pode chamar também as savanas brasileiras, Cerrado e a Caatinga. A Caatinga principalmente no interior do Nordeste. Pessoal, aqui a gente vê um exemplo de savana. Provavelmente você deve ter assistido o filme Rei Leão, onde o Simba mora, ali é uma savana, certo? Então a gente vê aqui zebras, leões e tal. Isso aqui ocorre principalmente na África. Essa é a savana bruta, né? A savana da África. A gente tem essas imagens aqui, vocês devem com certeza lembrar dos filmes. Campos, muito comuns em áreas de clima subtropical e de relevo em que predominam as planícies, são muito encontrados nos Estados Unidos, no sul do Brasil e em algumas regiões da Ásia. Em virtude da irregularidade das chuvas, esse bioma possui poucas ou nenhuma espécie herbácea e arbórea, sendo constituído por gramíneas ou outras plantas que se adaptam a esse tipo de clima. A fauna dessa região não é tão diversificada. Nos campos norte-americanos encontram as espécies de antílopes, bisões, roedores, muitos insetos, gaviões e corujas.
No Brasil, os pampas abrigam vários animais como garças, marrecos, veados, lontras e capivaras. Pessoal, quando eu falo pampa, é porque no Rio Grande do Sul a gente tem a pradaria, né? Tem que esse bioma chamado campos, ele pode ter alguns outros nomes, certo? Como pampas, pradaria, não é padaria, tá? Pelo amor de Deus. Tem um Rzinho no PRA, pradaria, ok? Acompanhem no livro de vocês, vocês vão ver esses biomas. Então, campos, ele é o bioma, e aí no Brasil ele pode ser chamado de pampas, pode ser chamado também de pradaria, certo? E aqui, pessoal, está aqui uma imagem, como se fosse no Rio Grande do Sul, isso aqui, exemplo. Vegetação bem baixinha, pouquíssimas árvores, certo? Parece que tem mais gramado, né? Isso daí, lá no Rio Grande do Sul, eles usam muito esse espaço para quê? Para criação de gado. Então, a criação de gado lá é muito forte, porque é um lugar muito espaçoso, né? Poucas árvores, não vai ter tanto incômodo de água para atrapalhar, alguma coisa assim, na criação de gado. Desertos, uma outra região, né? Um outro bioma. E aí, pessoal, a gente fala o seguinte: localiza-se em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade e chuvas irregulares, solos arenosos e uma escassa vegetação, que está adaptada a baixa umidade. Xerófilas, né? São plantas xerófilas adaptadas a baixa umidade, certo? As nossas plantas do interior do Ceará, né? Do bioma Caatinga, elas são plantas xerófilas, um tipo de planta que é adaptada a pouca água, baixa umidade, certo? A fauna dessa região também está adaptada a pouca umidade, a pouca água, com predominância de espécies de répteis, lagartos, cobras, insetos, camelos, como na África, né? Na Ásia, na Oceania e outros. Os principais desertos do mundo, a gente fala do deserto do Saara, que é o deserto do Kalahari, o deserto de Gobi e o grande deserto australiano, né? O deserto do Saara acho que é o mais famoso, né? No Egito, na África, quando se fala em pirâmides, quando se fala em deuses egípcios, tudo, acho que o mais famoso é esse, certo? Aqui, pessoal, a gente tem uma imagem de um deserto, né? Ó. Os camelos que são predominantes, são animais bem característicos de longe. Quando você vê um camelo, você lembra logo de deserto. Eles são animais de grande porte e servem como transporte, né? Uma característica bem legal é que eles acumulam água. Quando eles vão beber água, eles bebem muita água, estão acumulando e guardam essa água, eles reservam essa água para usar durante os períodos muito secos. Pessoal, aqui a gente tem um oásis, ó. Uma porção de terra, né? Onde vai ter água e algumas plantas, isso é chamado de oásis. A gente pode encontrar no meio de um deserto, por exemplo. Com a alteração provocada pelo desenvolvimento das atividades humanas, a maioria dos biomas do planeta Terra encontra-se ameaçado de extinção. A destruição parcial dos biomas pode comprometer o equilíbrio ecológico dos sistemas que os compõem, provocando a destruição de habitat e a extinção de animais e plantas. Assim, é essencial que o ser humano procure promover um desenvolvimento sustentável de suas atividades para não comprometer a existência das várias espécies de plantas e animais que habitam os diversos biomas mundiais e que são essenciais para o desenvolvimento da vida humana no planeta. Então, pessoal, nós, seres humanos, estamos destruindo o meio ambiente, né? A gente sabe disso. Os seres humanos destroem os biomas. E aí isso vai ameaçar o quê? Plantas, animais e, consequentemente, isso volta para a gente. Porque a gente vive num ciclo. Eu dependo da árvore, a árvore depende de mim. Eu dependo do animal, o animal depende de mim, que depende da árvore, assim, a gente vive num ciclo. Se a gente destruir um desses... Imagine uma corrente, né? Onde a gente tem vários elos. Se você quebrar um elo, e aí você tem o rompimento da corrente. E aí vai gerar problemas. A gente vai fazer agora algumas questões, pessoal, sobre o assunto, certo? Os principais biomas mundiais são a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, floresta equatorial, floresta tropical, savana, desertos e campos. B. Tundra, cerrado, floresta tropical, floresta subtropical, mangues, floresta mediterrânea, monções asiáticas e desertos. C. Floresta temperada, chaparral, mediterrâneo, floresta tropical, campo sujo, mata de araucárias, pampas, desertos. D. Taiga, gramíneas, mata de galeria, floresta equatorial, pantanal, mata de araucária, vegetação xerófila, floresta tropical. A resposta correta, pessoal, o item A, né? Tundra, taiga, floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, savana, deserto e campo. Foi o que a gente acabou de ver, né? Ó, por que o item B não é?
É falso, porque os mangos é um tipo de ecossistema e não um bioma, certo? Além de monções, são características, né, de uma variação climática que ocorre no sul e sudeste da Ásia. Campo sujo, no item C, ele é uma das fitofisionomias do cerrado e não corresponde a um bioma. Já a mata de araucária está presente no bioma da Mata Atlântica. Por que o item D é errado? As gramíneas e vegetação xerófila caracterizam um tipo de vegetação e não podem ser considerados biomas. Já a mata de galeria e mata de araucária são fitofisionomias do cerrado e da Mata Atlântica, respectivamente. Questão 2 aqui. Com relação aos grandes biomas do mundo, suas localizações gerais assinalem o que for correto. A tundra é encontrada em regiões polares e alpinas, não tem representatividade em território brasileiro. Savanas tropicais são um conjunto de formações abertas com domínio de vegetação gramíneas dispersa e tufos de ervas baixas. Ocorrem na América do Norte, Eurásia, África e nos pampas da América do Sul. 4. Os desertos que ocorrem nos centros de alta pressão da América do Norte, África, Eurásia e Austrália não têm representatividade da América do Sul. As florestas tropicais recebem uma precipitação elevada e bem distribuída durante todo o ano, concentradas na faixa intertropical, constituindo um ecossistema com uma biomassa terrestre. 16. As taigas são as matas de coníferas que correspondem em latitudes acima de 45 graus. No inverno, elas são muito úmidas e frias. Pessoal, vamos ver aqui o que está certo, né? 1 é verdadeira, 2 e 4 é falsa, e 8 é verdadeira, e 16 também é verdadeira, certo? Por que 2 e 4 é falsa? A vegetação das savanas é constituída por gramíneas, arbustos e árvores de médio e pequeno porte, com raízes profundas, folhas secas e troncos retorcidos, e não por apenas gramíneas como afirmado no enunciado. 4. A América do Sul possui diversos exemplares de desertos, tais como o deserto do Atacama e o deserto da Patagônia. Isso é aquela região do Chile, região da Argentina, também tem esses desertos. Questão 3. Com relação ao tipo de vegetação dos principais biomas do mundo, é incorreto afirmar o quê? Os desertos quase não possuem vegetação. Os campos são constituídos por uma vegetação composta por gramíneas e quase não possuem vegetação arbustos e arbórea. C. As savanas possuem uma vegetação florestal densa, que é composta por árvores que atingem mais de 30 metros e não perdem as folhas do outono. A vegetação da tundra é composta por musgos e líquens, que resistem ao frio intenso do inverno e voltam a brotar no verão. A taiga é composta por florestas de coníferas, um tipo de árvore que possui folhas em forma de agulha, que são recobertas por uma cera que é mais resistente ao frio. Pessoal, o incorreto aqui é o item C, né? Que as savanas não são compostas por uma vegetação densa, mas sim por gramíneas, arbustos e árvores de médio e pequeno porte. Quarta questão. A Mata Atlântica é um exemplo brasileiro de que tipo de bioma mundial? Savana, campos, florestas equatoriais, tundra ou floresta tropical? A gente viu isso agora há pouco, não foi, pessoal? Quando eu falei da destruição, ela é um exemplo, pessoal, de floresta tropical, né? Ela era toda ali no litoral, ela era toda presente aqui no nosso litoral brasileiro. Era, né? Porque hoje existe 8% da vegetação original, porque a gente destruiu tudo para construir o quê? Prédios, cidades, certo? E para cá, eu quero que vocês passem a página 36 e que vocês passem todas as questões. Terminou, tira a foto e manda para você na Agenda Edu, tá bom? Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, como por exemplo Instagram, YouTube. Curte e compartilha esse vídeo. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim na Agenda Edu. Bons estudos, pessoal. Até a semana que vem.